E aí, libera ou não libera? Usa ou não usa? Você tá curioso para saber o que o Ângelo pensa sobre isso? Imagino que sim. Então, eu vou te falar de duas formas o que eu penso sobre o assunto, né? Primeiro, eu vou te dar o meu testemunho, o que eu já vivi ao longo da minha vida, o que eu pude experienciar, né? O que eu pude enxergar sobre o uso ou não uso de drogas. Ah, Ângelo, quer dizer que você já usou? Calma, segura a tua ansiedade, as coisas vão acontecer na hora certa. Mas quando eu te contar o que eu pude viver já sobre as drogas, eu tenho certeza que vai te fazer refletir muito sobre isso e talvez até ter um posicionamento diferente, tá? Vai ser bem importante. Mas eu quero te trazer também, obviamente, como tudo que eu compartilho aqui sempre tem muita fundamentação científica, então eu fui pesquisar sobre o assunto, não é o meu assunto de pesquisa do dia a dia, mas eu não podia falar para você algo sem conhecimento profundo. Então eu fui pesquisar aí quais são as últimas descobertas, as últimas conclusões na neurociência que trata muito do assunto, na medicina, para a gente compreender juntos, primeiro, o que a medicina fala sobre os benefícios e os malefícios do uso da maconha e também, obviamente, né, qual é o meu posicionamento pessoal sobre isso. Então, vamos lá. Bom, como todo bom professor, a gente precisa de um quadro branco, senão o professor não consegue falar se não tem um quadro branco. Então, vamos lá. Vamos mudar de tela aqui. Pois bem, você que me acompanha, sempre falamos sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre gestão, e você sabe que em toda aula tem um mascote e não poderia deixar de ter nessa. Então, olha só que bonitinho o mascote que eu achei pra gente. Olha que legal. Ele, eu acredito que consegue refletir muito bem, né, a forma como o usuário de maconha fica no pós-uso. Então, é mais ou menos desse jeitão ali, fica bem legal, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente vai passar muito rápido por aqui, tá? Bom, de forma muito simples de compreender, né, da maconha são extraídas mais de 400 substâncias e dessas todas, a única que tem efeito psicoativo, né, a única que tem efeito psicotrópico, alucinógeno, é o THC, né, que é extraída da flor da maconha, que é o tetrahidrocanabidiol. Então, o que acontece com o tetrahidrocanabidiol, o THC? Né? Ele é um endocannabinoide, esse nome é danado de falar, né? E, na verdade, o que ele faz é mimetizar o endocannabinoide, que é um neurotransmissor endógeno, que ele é naturalmente produzido pelo cérebro. A gente já tem ele. O efeito que a maconha produz, ele é um efeito já produzido pelo cérebro. A maconha consegue, na verdade, potencializar esse efeito, assim como verdadeiramente outros medicamentos psicotrópicos também fazem. Então, na verdade, para o cérebro, ele é algo conhecido. O problema é o efeito que ele gera, da forma como ele gera. Mas calma que a gente vai chegar lá. Bom, então quais são os principais efeitos do THC, né? Ele tem um efeito antiemético, que é o efeito antivômito, que tem um uso medicinal, né, para as pessoas que usam, que têm câncer, que estão em tratamento de câncer. Então esse medicamento ele consegue contribuir para aí reduzir ou até eliminar o efeito vômito que ocorre por conta do tratamento de câncer, né? O efeito anticonvulsivante, que é bem conhecido para o tratamento de glaucoma, como o relaxante muscular, que por sinal é um dos efeitos bastante conhecidos dos usuários de maconha, a pessoa fica bem relax, né? Como analgésico, ele é um potente analgésico, como broncodilatador, então no tratamento de asma, de bronquites, né? E como urixígeno, ou seja, ele tem o poder de aumentar o apetite. Esse também é um dos efeitos práticos bem conhecido pelos usuários de maconha, que é a famosa larica, né? Dá uma fome danada pós-uso. Então esses são os principais efeitos que o THC gera no organismo. Aí você vai dizer, Ângelo, mas pô, esses efeitos são bons? Não são de todo mal. Não, verdadeiramente, eles não são ruins, muito pelo contrário. Usado na forma certa, eles têm um efeito positivo. Assim como todo medicamento, como todo fármaco, a diferença entre o dano e o benefício tá no uso, na forma de uso. Bacana? Mas a gente não vai entrar muito nesse assunto, né? A gente poderia falar aqui de vários remédios que estão sendo usados no dia a dia, que estão causando danos, mas a gente não é o foco da nossa conversa. Então, mas quais são os principais efeitos colaterais do uso do THC? Então, o primeiro deles, né, assim como
todo medicamento, toda substância psicoativa, ele tem o poder de modular a forma como os neurônios funcionam. Ou seja, ele muda as funções dos neurônios, né, alterando as emoções e comportamentos que são gerados por ele. Ou seja, os neurônios passam a trabalhar e funcionar de forma diferente. Além disso, ele modula os receptores neurais CB1 e CB2. Ângelo, você falou que ia ser simples. Calma, prometo que já está no finzinho. O que esses receptores neurais fazem? O CB1 é o receptor neural da aprendizagem. E o CB2 é o receptor neural da imunossupressão. Ou seja, o uso do THC, ele diminui o sistema imunológico. E também ele tem um efeito bastante grande na capacidade de aprendizagem. E aí a gente vai já direto para os danos. E quais são os danos? Perda de memória operacional. O que é a perda de memória operacional? Você está na sala da sua casa, você levantou para ir na cozinha pegar alguma coisa, você chega lá, mas o que vim buscar aqui mesmo? Não lembro. Isso é memória operacional, né? É o dia a dia. E o uso, gente, isso aqui tem larga, mas muita profundidade científica, bons estudos com muita robustez, não há dúvida sobre isso, tá? Não tem como a medicina, a ciência, principalmente a neurociência, isso aqui está muito bem documentado. Então a perda da memória operacional é um problema bem grande. Então imagina no teu dia a dia, você tendo dificuldade de se lembrar de coisas simples. Por quê? Porque ele provoca o déficit cognitivo. O cognitivo é a capacidade de aprender. Então, isso é um efeito bem complexo. E, em especial, a adolescentes. E quando a gente fala aqui em adolescentes, a gente não está falando em até 18 anos, tá? A gente fala em adolescentes até 25. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, ele é praticamente a última parte do cérebro a se formar. E ele se forma, ele está maduro por volta dos 25 anos. Então, a neuroplasticidade cerebral, né, a plasticidade cerebral, que é a capacidade de aprender e expandir, ela está em construção com muita velocidade. E, em especial, o adolescente usuário de maconha, ele interrompe esse processo de aprendizagem. Então, ele vai aprender menos, indiscutível, né? Outra coisa, tem bons estudos, né, correlacionando o transtorno do pânico, o desencadeamento do transtorno de pânico, aumento da ansiedade, ele é altamente tóxico para o fígado, infertilidade masculina e a dependência química. Ah, Ângelo, mas o cara fica dependente mesmo? Fica. Ele fica dependente química e fisicamente também. Por quê? Porque, lembra do neurotransmissor? Ele modula a forma como o neurotransmissor funciona. Então, o neurotransmissor passa a não mais funcionar de forma direita. E essa substância passa a ser o combustível que ele passa a precisar dali em diante. Tá, Ângelo, mas... e enfisema pulmonar. Desculpa, quase ia escapando desse aqui. E enfisema pulmonar. Faz um estrago no pulmão. Tá, Ângelo, mas enfisema o cigarro também causa, não causa? E dizem que o cigarro causa até mais do que a maconha. Então, se tiver que escolher entre fumar cigarro e fumar maconha, é melhor fumar maconha, porque daí é uma dose segura. Não existe dose segura. Não existe dose segura. Ângelo, mas nem nada mesmo? Nada. É que nem você dizer pra mim, o cigarro, se fumar só um cigarro de manhã, um cigarro de noite, é tranquilo. Não existe dose segura. Ele é cumulativo. Tá, mas então quer dizer que se o cara fumou até os 20 anos de idade, depois ele parou de fumar, ele vai recuperar a capacidade de aprendizagem. Esquece. Nunca mais. Ele vai ficar daquele jeito. E quanto mais a pessoa usa, menos capacidade de aprender ela vai ter. Mais dificuldade de aprender ela vai ter. E isso são efeitos medidos. Com muita neurociência, tem muito teste que mediu isso e comprova os efeitos, né? A ciência, a medicina comprova esses efeitos também. Então, ainda que exista um discurso pelo, mas ele nem é tão danoso porque ele é menos danoso que o cigarro. E quem disse que o dano do cigarro é pouco danoso? Ele é muito danoso. Mas o dano da maconha também é tão danoso quanto, se não mais. Bacana? Bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui para a tela. Então, quando a gente fala em ciência,
com base em ciência, sim, há um dano, né, no uso de maconha. O dano é grave, o dano é irreversível e principalmente esses danos são potencializados quando usado por jovens adolescentes. Quando a gente fala em jovens adolescentes, nesse caso, a gente está falando de jovens de até 25 anos. Pô, então quer dizer que fumou, ferrou. Não tem o que fazer, né? Agora, o que você pode fazer é não continuar, se você porventura é usuário, aumentando esse dano. Mas que ele recreativamente não causa dano, como sim há algum discurso em função disso, não, isso é uma grande mentira. Então, cientificamente falando, é danoso? É, muito. Tá, Ângelo, agora eu tô curioso, você falou que você ia dar o teu testemunho. Muito bem. Você vai ficar surpreso com isso. Bom, então cientificamente encerramos o assunto. É isso mesmo, é danoso. Você já sabe que se você escolher fumar maconha, assim como quem escolhe fumar cigarro, vai ter um dano, vai ter que lidar com esse dano e possivelmente vai ter um encurtamento da vida. Bom, paciência. Cada um faz o que quer com a sua vida. Bom, o que eu vi então agora? Eu vou te contar o que eu vi, né, sobre o uso de drogas. Bom, para quem me acompanha sabe que eu comecei muito jovem a minha carreira profissional. Eu comecei... A minha primeira experiência com vendas e relato no meu livro foi aos 7 anos de idade. Depois eu comecei a estudar música muito jovem e meu pai tinha uma banda de música. Eu com 9 anos de idade eu comecei a tocar bailes. Inclusive tem um TBT no meu Instagram com uma foto minha nessa idade tocando baile. Não, a gente tocava casamentos, formaturas e por aí vai. E é verdade, né, que a vida noturna, e eu vivi isso dos 9 anos de idade até os quase 25, 26, quando eu parei de trabalhar com música, ela te expõe a todo tipo de coisa boa, mas a todo tipo de coisa ruim também. E as drogas, para quem trabalha na noite, é algo que está presente o tempo todo. Drogas, álcool, prostituição, não tem jeito. É uma escolha. Você pode escolher fazer uso ou pode escolher não fazer uso. Eu sempre, e quase em toda a minha carreira, eu tive pessoas que trabalharam comigo que faziam uso. E quando você vê alguém que usa, mas você não usa, é que nem a pessoa que vai a uma festa onde todo mundo vai beber além da conta e você não vai beber. O que acontece quando você que não bebeu numa festa que está todo muito bêbado acontece? Você vê os horrores, né? Você vê as bobagens que as pessoas bêbadas fazem quando estão bêbadas. E aí aquilo pode te dar dois tipos de sentimento. Puxa vida, tô perdendo tempo, gostaria de estar ali curtindo com a galera. Ou você pode olhar aquilo e dizer, cara, os caras bebem pra ficar daquele jeito? Não, isso não serve pra mim. Então se você estava esperando que eu ia dizer que sim, eu já tinha usado, eu fui pra sarjeta, não. Eu nunca usei drogas. Nenhum tipo de drogas. Nenhum. Nada. Nem maconha, nem cocaína, nem crack. Vi usar muito. Mas talvez mais do que qualquer ou a maioria das pessoas viu. Por quê? Porque eu tinha pessoas que usavam comigo, né? Que faziam parte da minha rede até de relacionamentos, afinal de contas, alguns trabalhavam comigo. Mas eu tinha a oportunidade de ser que nem a pessoa que foi numa festa que todo mundo ia beber e ela não bebeu. Eu tinha a oportunidade de não ser um usuário e olhar as pessoas usarem e ver como elas ficam quando usam. É assustador. Anjo, mas só o cigarrinho nem é tanto assim. É assustador. Para quem usa, não percebe, mas quem não usa, percebe. E aí eu vou te contar uma história bem rápida de quanto também isso custa. Quando eu tinha 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, eu montei uma banda para tocar barzinhos, né? E eu, por vários anos, passava a temporada inteira tocando na praia. Então eu ficava lá 60 dias, 90 dias, tocava todos os dias. E teve uma temporada que eu fiquei 4 meses na praia tocando. Foi bem legal, sensacional. Eu e mais 3 músicos, né? Todos contratados por mim. E nós moramos num apartamento juntos. E os 3 usavam drogas, né? E eles usavam todos os dias. E todos os dias que nós terminávamos o show, a gente já recebia o dinheiro, então eu já pagava a eles, a parte deles, e cada um vivia a sua vida do jeito que queria, mas a gente morou junto aí 4 meses no mesmo apartamento. Então eu tive a oportunidade de mais intensamente ver o que as drogas fazem nas pessoas como alguém que não usa. Então você pode ver aquilo e ter as tuas
as tuas impressões e tomar as tuas decisões. Então, assim, no resumo dos 4 meses, né, quando nós terminamos a temporada, nós voltamos para casa, cada um para suas casas, para suas vidas normais, e o dinheiro que eu tinha acumulado naqueles 4 meses era o equivalente para comprar um sedã médio zero. Um carro hoje aí, tipo um Toyota Corolla, mais ou menos. Novo, zero. Eu tinha esse dinheiro, né? E quando eles chegaram em casa, eles não tinham dinheiro. Eles tinham consumido tudo. E a gente ganhou o mesmo tanto. Eles tinham consumido tudo em drogas. Então, assim, e quando você olhava a cara deles, principalmente quando eles acordavam de manhã, você fica assustado, porque a aparência é muito ruim. Aí você me pergunta, Ângelo, isso eu tô falando de quase 30 anos atrás. Como é que essas pessoas estão hoje? Muito mal. Assim como todas as pessoas que trabalharam comigo, né? E não só trabalharam, alguns colegas que eu tive que usavam drogas também. E quando eu olho como eles estão hoje, eles estão todos muito mal. Nenhum deles evoluiu, né? Por quê? Porque é aquilo que a gente falou. Quando eu uso uma substância que ela me tira a capacidade cognitiva, ou seja, ela me impede de aprender, se eu não aprendo, eu não consigo fazer mais nada. Né? E eles estão por ali. Né? Um foi preso, se envolveu com tráfico, teve outro que se envolveu com roubo, foi preso também, teve um outro que contraiu AIDS. Então esse foi o futuro que hoje é o presente das pessoas que eu vivi junto, de certa forma, né? Afinal, a gente estava muito tempo junto, que trabalhávamos junto, em especial nesse período que nós ficamos morando juntos. Então isso era o que eu vi. Isso cada vez mais me fez reafirmar de que não faz o menor sentido eu buscar um prazer. E sim, a gente não pode negar o prazer da droga no curto prazo, e só por isso que as pessoas viciam pelo prazer instantâneo que ela gera. Mas a pergunta é, qual é o dano? Quanto custa esse prazer instantâneo? E eu, como era alguém que não bebia, mas ia uma festa que estava todo mundo muito bêbado, eu conseguia olhar e dizer, pô, mas eu não quero estar com essa galera aí. Isso aí não faz muito sentido. Então, quando a gente vê esse discurso, né, de, pô, libera ou não libera, usa ou não usa, aí você vai dizer, Ângelo, mas então você vai se posicionar pela não liberação das drogas, né? Vou ser bem sincero para você, não é isso que vai resolver o problema das drogas, proibir ou liberar. Até porque, mesmo depois de toda essa discussão, como uso recreativo, ela continua proibida. Tá? Só mudou a forma de enquadramento, mas ela não foi liberada como alguns posts aí trouxeram, tá? Não houve liberação, ela continua proibida. Mas não é esse o ponto em questão. Até porque há um pouco de demagogia nesse discurso, né? Eu, por exemplo, conheço, inclusive, né? E sempre falo, cada um faz o que quiser, isso não muda nada na minha vida, mas, pô, o cara fuma 1 carteira, 2 carteiras de cigarro por dia. Aí tá aí num discurso de proibir o uso da maconha. Tá, mas qual é a diferença? Você usa uma droga. O cara bebe, fica embriagado todo final de semana e tá aí levantando a bandeira do discurso para proibir o uso da maconha. Mas vem cá, cara, você bebe. Você fica bêbado todo final de semana. O outro fuma 1 carteira, 2 carteiras de cigarro por dia. Como é que você levanta essa bandeira? Então por que você não para o teu vício? Então, para mim, tá? Para mim. E aí é o que eu penso. E eu, com base no que eu vivi e com base no que eu fiz também dentro da minha casa. Eu sou pai de 3 filhas, o meu 4º filho nasce em breve, e eu nunca disse para as minhas filhas que elas não podem fumar, que elas estão proibidas de beber. Hipótese alguma. Porque isso não resolve. Mas elas sempre ouviram o seguinte: se você consumir álcool em excesso, você vai por aquele caminho. Se você não consumir, você vai por esse caminho. Se você usar drogas, tu vai por esse caminho. Se você não usar, você vai por esse caminho. Agora, a escolha é sua. Eu não posso escolher pelas minhas filhas o que elas vão decidir fazer quando elas não estiverem do meu lado. Por isso que proibir não é o caminho. O caminho é a educação. O caminho passa pela conscientização. E esse é o caminho. Aí você vai dizer, Ângelo, mas que idade tem as suas filhas? Bom, antes que você diga, eu sou talvez mais liberal do que a maior parte dos pais. A minha filha, quando fez 18 anos, no dia que ela fez 18 anos, foi o dia que ela foi morar sozinha. Incentivada por mim. Por quê? Porque ela tinha que sair de dentro de casa para morar sozinha e aprender e se transformar numa adulta. Ângelo, mas você não teve medo de deixar ela morando sozinha? Em hipótese alguma. Porque ela foi educada para fazer escolhas.
Ela não foi educada, proibida de fazer alguma coisa, mas ela foi educada com a consciência, assim como as minhas outras filhas, e como meu filho será educado como as minhas filhas foram, com consciência de que as escolhas que elas farão determinarão o futuro que elas serão. É isso que deve ser feito. Proibir nunca resolveu nada. Proibir um adolescente de fumar nunca fez ele não fumar. Proibir de beber nunca fez ele não beber. Proibir as pessoas de andarem em alta velocidade nunca fez as pessoas andarem na velocidade correta. Agora, ensinar, educar, gerar consciência é o que faz com que as pessoas façam as escolhas certas. A consciência sempre é a mãe de todas as transformações. Então, se eu puder te deixar, por fim, e não menos importante, o que eu penso e o que eu acredito que você deveria fazer, né? Se você já for pai, mãe, se ainda vai ser, né? Ou se você ainda está tomando decisões, é um jovem que está tomando decisões para a sua vida, tenha consciência sobre o que você está fazendo. Eduque os seus filhos para a consciência das escolhas que eles farão. É isso que vai fazer com que eles escolham o que é certo ou o que é errado. Proibir não vai resolver nada. Consciência resolve, tá bom? Espero que tenha gostado, espero que tenham compreendido o que eu gostaria de falar, e a todas as pessoas que me fizeram perguntas nas caixas, está aqui a minha resposta, espero que tenham ficado contentes, tá bom? Gente, um abraço grande, muita paz, saúde e sucesso!